Olá pessoal, mais um tutorial de maquiagem para vocês e a proposta de hoje é maquiagem para fotos em ambiente interno, são fotos de aniversário. Eu inicio higienizando a pele dela com disco de algodão e logo aplico um gel de sobrancelhas e venho delimitando com a camuflagem da Maquia e aplico toda essa camuflagem pela pálpebra e vou delimitando os contornos da sobrancelha, tanto inferiores quanto superiores. E venho com uma esponjinha em formato de queijinho e vou espalhando, assentando na pele todo esse corretivo. Com um pincel lápis, ilumino abaixo do ponto alto da sobrancelha e aplico uma sombrinha asa de borboleta e com o dedo mesmo eu vou espalhando ela para não ficar muito concentrada. Com um tomzinho de marrom, eu vou aplicando ali com o pincel de esfumar no côncavo, né? Eu deixo mais concentrado ali e vou esfumando aos pouquinhos. Vou pegando mais produto e deixando cada vez mais concentrado esse tomzinho de marrom, que vai ser o meu tom de transição. E o esfumado consiste nisso mesmo, vai esfumando, pegando mais produto, depois eu venho com um pincel menor e com um tomzinho de marrom um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais frio também do que o primeiro tom, e eu concentro ali no cantinho externo do olho da minha cliente e vou levando até o côncavo, só que abaixo da primeira sombra que eu utilizei. Eu retorno com o pincel anterior e vou esfumando as bordinhas. Então, eu já faço o semi-cut com um corretivo bem clarinho, eu vou dando carimbadinhas e depois que eu vou contornando esse semi-cut, né? Eu vou ajeitando ele, fazendo com bastante calma, vou comparando com o outro olho e aí sim eu venho com uma esponjinha e retiro esse excesso de corretivo e vou melhorando a transição do corretivo, vou esfumando nessa transição do corretivo com a sombra marrom. Retorno com o pincel do marrom, vou melhorando ali a transição, tirando qualquer tipo de marcação, e venho com uma sombrinha branca de um quartetinho da Clinique e eu aplico só no início do semi-cut. Com um pincelzinho chanfrado de cerdas sintéticas. E eu vou, ao mesmo tempo que eu vou aplicando, eu vou ajeitando esse recorte que eu fiz. Com o mesmo quartetinho da Clinique, eu utilizo uma sombra champanhe e aplico com os dedos na transição das cores, ali para melhorar a transição, né? Para não ficar nada muito marcado, que é para mim não saber onde começa e onde termina essas sombras. O delineador que eu uso é o da Nath Capello, é o delineador líquido, ele é muito fácil de aplicar, eu amo ele, é uma ótima dica para quem quer fazer o delineado perfeitinho. Eu fiz um delineado simples e logo em seguida aplico a máscara de cílios. Os cílios postiços é referência 2010, eu coloco ele ali, vou medindo, retiro um pedacinho dele, coloco no olho para medir de novo, para ver se deu certo. E aí sim que eu colo ele com a cola Hold Strong da Envy, que é a colinha transparente. E eu volto com o delineador para ir dando acabamento. Venho com uma sombrinha preta e esfumo o finalzinho do delineado. Descolo os cílios postiços. E eu sempre vou colando os cílios postiços com os naturais, eu vou dando como se fossem carimbadinhas, eu vou apertando os naturais contra os postiços. Eu fiz a higienização da parte inferior dos olhos para tirar qualquer resquício de maquiagem que tenha ficado. Apliquei um elixir hidratante da Bruna Tavares, o Mermaid, e espalhei com o pincel Duo Fiber. O Biang também apliquei na pele dela, é o mate, com o mesmo pincel, o Duo Fiber, e eu levo para a região também do pescoço e colo. Apliquei a bruma da Daisy Peroso, a Summer Celebrate. E em seguida eu vim com a base, eu fiz uma misturinha de 2 tons,
um tom mais rosado e outro tom mais amarelado, para ficar o tom ideal da pele dela, que tem um fundo um pouquinho mais neutro. E eu aplico com um pincelzinho língua de gato grande, né? E eu vou dando batidinhas, porque eu não quero retirar os produtos que já foram aplicados. A misturinha eu fiz na minha plaquinha de acrílico. E eu vou dando batidinhas com a esponja da Clasme, batidinhas suaves, e vou espalhando essa base por toda a face dela. E também eu levo até o pescoço e o colo, para ficar algo uniforme, né? Essa base, ela aceita uma segunda camada, então eu apliquei uma primeira camada e depois, para conseguir uma cobertura um pouco maior, eu vim com mais uma camadinha de base. As bases que eu utilizei vocês já conhecem, que são as da Alice Academy. A camuflagem também vocês já conhecem, que é da Maquiê, na cor Vanilla. E eu aplico ali nos pontos de iluminação e venho espalhando com a mesma esponjinha que eu espalhei a base, que é a esponjinha da Clasme. E eu aplico abaixo dos olhos, no nariz, no queixo, entre as sobrancelhas, para fazer mesmo um ponto de iluminação. E depois eu venho com o pozinho translúcido da Playboy e vou aplicando nos mesmos locais que eu apliquei o corretivo. E ao mesmo tempo que esse pó vai selando a maquiagem, ele também vai iluminar. Eu vou deixar ele uns minutinhos na pele dela, para a pele ir absorvendo bem. E sem retirar o pó translúcido, eu já venho fazendo contorno, que eu utilizei o triozinho da Boca Rosa, com um pincel de cerdas naturais. E vou fazendo contorno em todo o rosto dela, com bastante cuidado, e ainda assim, às vezes ele acaba manchando um pouquinho. Aí eu já aplico o blush, que é o blush da Vult. Não sou muito fã de blush, então eu aplico bem pouca quantidade. Venho com um pincelzinho vassourinha e vou retirando todo esse excesso de pó que já ficou uns minutos ali na pele dela. E o excesso que tiver no pincel eu vou levar em direção ao pescoço e o colo, para ir selando essa região também. Depois volto com o pincel de cerdas naturais, que é um pincel de pó, e eu vou retirando a marcação, eu vou esfumando melhor o contorno, né? Venho com o iluminador. O nariz é o nariz, manas. Olha aqui, olha isso, olha isso. Viu só? Um recadinho dessa maravilhosa pra vocês. Esse iluminador é o Golden, da Bruna Tavares, e eu vou aplicando em pontos específicos. Eu mostrei tudo aí no vídeo pra vocês. Retorno com o pincel do contorno, vou dando acabamento, esfumando melhor, deixando mais evidente. Na linha d'água, a gente optou por aplicar um corretivo de cor bem clarinha para abrir o olhar dela. E essa sombra é uma sombra líquida da Bruna Tavares, preta. Em seguida eu venho com um marronzinho só nas bordinhas desse preto para esfumar. Essa sombra maravilhosa, ela dura horrores. É muito boa. E com o mesmo pó da Playboy eu venho dando acabamento nessa parte inferior dos olhos. Aplico a máscara de cílios nos cílios inferiores, com bastante cuidado. Venho dando acabamento com... Na verdade, esse pincel é um pincel de delineado, mas eu vim com a sombra líquida da Bruna Tavares também, para dar acabamento no delineador, que dá super certo também. O batom, a gente fez uma misturinha entre o batom líquido da Boca Rosa, ele é um batom mate, e a gente misturou com o batom cremoso da MAC, que ficou essa corzinha aí maravilhosa. Ficou muito lindo, e a gente se inspirou na maquiagem de uma maquiadora. Eu vou deixar o nome aí pra vocês, o nome dela.
E esse foi o resultado final da maquiagem para fotos. Eu amei o resultado e tenho certeza que muitas clientes vão pedir para reproduzir. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o like. E até a próxima. Beijos!